Você já percebeu que a maioria das pessoas investe sem estratégia? Compram o investimento da moda, o mercado cai e pronto, desistem. Mas o problema nunca foi o investimento, e sim a falta de estrutura. Uma carteira de investimentos bem estruturada é o que separa quem investe com segurança e quem vive com medo. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como montar uma carteira sólida, eficiente e adaptada à sua realidade, mesmo que você esteja começando do zero. Esse é o primeiro episódio de trilogia onde eu vou te ensinar a investir com inteligência, método e clareza. E o melhor é que vai ser de um jeito que você vai conseguir aplicar ainda hoje, mesmo sem nunca ter investido. Em estrutura, o dinheiro não cresce. Investir não é sobre adivinhar o ativo que vai subir, é sobre ter um sistema que funciona em qualquer cenário. Pense na sua carteira como se ela fosse uma empresa e cada investimento é um funcionário. Um cuida da segurança, um do crescimento e o outro das oportunidades. Então, se você depende somente de um funcionário e ele falta, a empresa para. E o mesmo acontece com o seu dinheiro. Quem investe tudo em renda fixa pode perder dinheiro quando a inflação sobe. Quem coloca tudo em bolsa sofre quando o mercado entra em crise. Quem não diversifica fica vulnerável a qualquer evento externo. Quem tenta prever o mercado busca controle. Quem constrói uma carteira sólida busca liberdade. E agora vem a base de tudo, que são os 3 pilares de uma carteira de investimento. Cada uma tem uma função especial e juntas elas formam o equilíbrio entre proteção, crescimento e oportunidades. O primeiro pilar de uma carteira bem estruturada é a base. A base é praticamente o fundamento de uma carteira. Ela é o pilar que te protege de emergências, crises e momentos de incerteza. E aqui o foco não é rentabilidade, é preservação do capital e liquidez. Aqui nós investimos, por exemplo, em Tesouro Selic, que é um título público que acompanha a taxa de juros básica da economia. É ideal para reserva de emergência. Ou CDBs com liquidez diária. Aqui você tem segurança do FGC e acesso muito rápido. Podem ser LCIs e LCAs também. Nelas você consegue isenção de imposto de renda e retorno previsível. Ou até mesmo fundos DI, que são indicados para ter uma diversificação e gestão automática. Os ativos da base têm baixa correlação com o risco de mercado. Eles são basicamente um amortecedor da carteira. Pense na base como um colete à prova de crises. É o que mantém a sua estratégia viva, mesmo quando o mercado desaba. O segundo pilar é o pilar do crescimento. Aqui é basicamente como o motor do longo prazo. O foco é basicamente fazer o dinheiro crescer acima da inflação, com crescimento de patrimônio real ao longo do tempo. No meio, nós podemos investir em, por exemplo, fundos de multimercado. Eles podem combinar renda fixa, ações e câmbio com uma gestão profissional. Pode ser também um fundo imobiliário sólido. Eles geram fluxo mensal de pagamento e se apreciam ao longo do tempo. E a minha preferência nos fundos imobiliários são fundos de papel. Eles são mais seguros e mais previsíveis. Ou até mesmo ETFs amplos. Aqui você tem diversificação automática em várias empresas. A função técnica desse pilar é gerar retorno real, aproveitando os ciclos de juros e a valorização no longo prazo. Os ativos aqui normalmente têm risco moderado, mas entregam ótima eficiência na relação risco-retorno. Sem o pilar do crescimento, a carteira sobrevive, mas nem sempre cresce. E o terceiro pilar é o pilar das oportunidades. Esse basicamente é o motor de aceleração da sua carteira, que busca retornos expressivos. Aqui normalmente temos ativos com maior risco, mas maior potencial de retorno, desde que usados com método. Aqui nós podemos ter ações individuais, empresas sólidas e lucrativas, escolhidas com critério, ou até mesmo fundos de ações. Esse último é o meu preferido. Ele combina gestão profissional com diversificação automática, mas fique atento à taxa de administração e à taxa de performance, pois elas podem comer boa parte do seu retorno no longo prazo. A função técnica desse pilar é basicamente gerar retorno acima do mercado e aproveitar os ciclos de valorização dos ativos. Esses ativos normalmente são mais voláteis, mas são o que permitem acumular patrimônio de forma exponencial. O topo é onde o risco deixa de ser inimigo e se torna uma ferramenta. Pense na carteira como um edifício. A base sustenta, o meio constrói e o topo dá à vista. Mas sem a fundação, tudo desaba. Se tá gostando do vídeo e aprendendo algo novo, já curte e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a espalhar conteúdo financeiro sério para mais gente. Mas Caio, como eu posso definir a proporção ideal de alocação? Agora vem uma das partes mais importantes, que é basicamente equilibrar os 3 pilares. A proporção de alocação dos seus ativos depende de basicamente 2 fatores, que é o seu perfil de risco e o prazo dos seus objetivos. Pense na proporção de alocação como um time de futebol. A defesa é a base, o meio-campo é o crescimento e o ataque são as oportunidades. Se você só ataca, você toma gol. Se você só defende, nunca ganha o jogo. Uma carteira campeã precisa de equilíbrio. Agora, vamos entender um pouco o raciocínio técnico por trás da alocação. Quanto menor o prazo dos seus objetivos, menor a tolerância à volatilidade. E quanto maior o prazo dos seus objetivos, maior é a sua capacidade de absorver as oscilações no curto prazo e aproveitar os ciclos de alta. Por isso, o equilíbrio entre segurança e crescimento
crescimento vai mudar conforme o seu perfil. Nós temos basicamente 3 perfis, que são o conservador, o moderado e o arrojado. Se o seu perfil for conservador, você vai ter a seguinte alocação. Você vai aplicar 70% em segurança, 25% em crescimento e 5% em oportunidades. E se o seu perfil for moderado, você vai aplicar 50% em segurança, 40% em crescimento e 10% em oportunidades. E, se for arrojado, você vai aplicar 30% em segurança, 50% em crescimento e 20% em oportunidades. Lembrando que isso é só uma regra que eu utilizo para os meus clientes. Mas, Caio, como eu vou saber o meu perfil? Basicamente, se você for conservador, você foca em previsibilidade e liquidez. Você prioriza estabilidade ao invés de retorno. Se for moderado, você busca crescer, mas ainda com parte do seu patrimônio em proteção. E se você for arrojado, você entende que o risco do curto prazo é o preço da liberdade no longo prazo. Eu vou deixar aqui embaixo um questionário onde você vai responder e ele vai te dar o seu perfil de investimento. Assim fica mais fácil de você entender qual é o seu perfil. E uma dica é que o rebalanceamento periódico é a chave da sua carteira, porque com o tempo o mercado tende a distorcer os pesos e o investidor precisa reajustar. Rebalancear reduz o risco e mantém a estratégia eficiente. O tempo é o escudo do investidor. Prazo e disciplina transformam volatilidade em oportunidade. E aqui vai um exemplo prático para quem investe aproximadamente R$500 por mês. Para você que é conservador, você deve investir R$350 em Tesouro Selic e CDBs de liquidez imediata, R$125 em fundo multimercados ou ETFs e R$25 em ações ou fundos de ações. Se você for moderado, você deve investir R$250 em renda fixa, R$200 em ETFs ou fundos de investimentos imobiliários e R$50 em oportunidades controladas em fundos de investimento ou diretamente em ações. E se você for arrojado, você investe R$150 em segurança, R$250 em crescimento e R$100 em oportunidades. E para muita gente, R$500 parece ser pouco, mas é o que muitos gastam com delivery e juros do cartão mensalmente. A diferença aqui é que esse dinheiro trabalha para você e não contra você. Se esse exemplo te abriu a mente, já dá um like e se inscreve para não perder o episódio 2, onde eu vou te ensinar os ativos certos para cada parte da sua carteira. Agora, deixa eu te mostrar alguns erros comuns que podem destruir a sua carteira. O primeiro deles é colocar tudo em um ativo. Isso é concentração de risco. Se esse ativo cair, você perde tudo. Diversificação é o que reduz o risco não sistemático. O segundo, que é seguir modinhas. Investir por emoção ou hype é o caminho mais rápido para perder dinheiro. O mercado recompensa paciência, não impulsividade. O terceiro é vender no prejuízo. Quem vende na queda muitas vezes transforma a oscilação do curto prazo em perda real. A volatilidade em uma carteira bem estruturada normalmente não é risco, é parte do processo. O quarto é achar que diversificar é ter muitos ativos. Diversificar é ter ativos descorrelacionados, não quantidade de ativos. De nada adianta ter 10 ações se todas são do mesmo setor. E o quinto é investir sem um objetivo claro. Sem um propósito claro, você nunca vai saber quando comprar, quando vender ou quando reavaliar. O objetivo define a estratégia, os prazos e a expectativa de retorno. E o pior é que quem comete esses erros normalmente nunca percebe. Parece que está investindo, mas na prática está só se movimentando e confundindo a ação com progresso. Agora você tem um mapa para estruturar a sua carteira. Segurança para proteger, crescimento para evoluir e oportunidade para acelerar. E no próximo episódio eu vou te mostrar como escolher os ativos certos para cada parte, com critérios técnicos que nós profissionais utilizamos, que qualquer pessoa pode aplicar. E lembra, liberdade não vem de sorte, vem de método. E se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a espalhar conteúdo financeiro sério para mais gente. Por hoje é só, obrigado por assistir e até a próxima. Vem comigo!